Sejam bem-vindos a mais um Blindcast Off-Season, o famoso Boss. Eu sou a Bia e o tema do nosso podcast de hoje é a participação dos jogadores de Survivor em Amazing Race e vice-versa. E para falar desse assunto comigo, eu trouxe o maior especialista em Amazing Race do Brasil e, quiçá, do mundo, Leonan Oliveira. Se apresenta pra gente como que você conheceu o TAR, como que você chegou no mundo dos jogos. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu conheci o The Amazing Race quando a gente teve a versão brasileira dele. Foi em 2007, que se chamava Corrida Milionária. Esse nome é muito bom. Foi uma versão bem pobrinha, assim, bem baixo custo de The Amazing Race e passava na Rede TV ainda, penso. Aí, a partir disso, eu fui procurar mais sobre, né? Encontrei a versão americana. E aí fui nas comunidades, era o Orkut ainda, fui para as comunidades do Orkut, encontrei Survivor e aí encontrei os jogos também. Então, para quem não sabe, que está chegando agora, eu acho que todo mundo já sabe que a gente fala quase todo o podcast. A gente se conheceu, né, o nosso grupo, no mundo dos jogos online, jogando Survivor Online. E a gente tem um podcast explicando o que é o mundo dos jogos para você que está perdido nesse assunto. Então, vamos lá. Lembrando que o Blindcast está disponível no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public e no YouTube também. Então, além da sua assinatura normal na sua plataforma de stream favorita, assina lá o YouTube também. Então, vamos lá. Ao todo, são 15 pessoas que já jogaram os dois jogos, tanto Amazing Race quanto Survivor. E o que você acha, assim, para a gente falar os comentários gerais primeiro? Quais são as habilidades em comum que você identifica que dá para a pessoa ser boa jogadora, tanto em Survivor quanto em Amazing Race? Então, eu acho que a gente não consegue exatamente evidenciar essas habilidades, porque são jogos completamente diferentes, né? The Amazing Race, para quem não sabe, é uma corrida ao redor do mundo e que é dividido em 12 etapas, 12, 11 etapas. E em cada etapa, normalmente, um time é eliminado. Esses times consistem de 2 pessoas e então ao longo dessa etapa eles vão fazendo provas, vão resolvendo enigmas e afins. Então essa corrida ela é gravada em 21 dias. Ela é um pouco mais intensa que Survivor, para ser gravado, né? Pensando que Survivor são 39 dias ficando lá na ilha sem ter o que fazer, provavelmente o dia inteiro. Então, The Amazing Race é mais frenético nesse sentido. As pessoas não param nunca de jogar o reality show. Em relação às habilidades, eu, assim, vejo que alguns pontos da estratégia são... Assim, o jogo estratégico do Survivor é um pouco mais pesado, porque o jogo estratégico no The Amazing Race é muito mais difícil de fazer, porque ele é mais complexo, porque para te fazer um jogo estratégico, tu tem que se envolver com as outras duplas. E no The Amazing Race, pode ocorrer em alguma etapa uma dupla nem encontrar as outras duplas durante a etapa. Então, é um pouco mais complexo de fazer estratégia no The Amazing Race, mas eu acho que os participantes de Survivor que foram para o The Amazing Race tentaram usar um pouco disso de Survivor no The Amazing Race. Eu acho que essa característica do seu reality original meio que fica com você um pouco, né? As pessoas já estavam acostumadas com o formato de Survivor, aí elas acabam levando isso um pouco para quando elas participam do Amazing Race também, né? Com certeza, eu acho que todo mundo que vem do Survivor tenta jogar The Amazing Race, eu acho que eles tentam jogar The Amazing Race do jeito Survivor. A gente mesmo, quando, como tu falou, né, o pessoal dos jogos, quando a gente está jogando algo que não seja Survivor, qualquer outro jogo, além de Survivor, a gente também tende a levar todas essas características do Survivor para os outros jogos, né? Então eu acho que isso também acontece de certa forma com os participantes que já jogaram Survivor e foram pro The Amazing Race. Concordo, a gente enfia Survivor em tudo. Você tem algum jogador que você não gostava em Survivor, mas que a Amazing Race você gostou, ou vice-versa?
Eu acho que vice-versa nesse caso. Eu não era um grande fã nem de Mike White, que jogou The Amazing Race e foi para Survivor, e nem de Natalie e Nadia, as irmãs que eram de The Amazing Race também foram para Survivor. Eu não era um grande fã deles no The Amazing Race, mas eu gostei muito da forma que eles jogaram Survivor e virei muito fã desses participantes. Em relação aos que jogaram Survivor para The Amazing Race, sinceramente, era o que eu esperava. Tirando o fato que eu acho que o The Amazing Race evidencia muito mais a personalidade deles, que às vezes o Survivor tenta esconder um pouco. Eu vou falar um pouco mais, eu acho, quando a gente comentar das duplas. Uma coisa que eu vi que chama minha atenção no The Amazing Race em comparação com Survivor é que parece que o casting de The Amazing Race engloba muito mais perfis diferentes, né? Eles tentam trazer realmente gente de todos os tipos e as duplas elas são muito cativantes e parece que a personalidade delas fica bastante evidente assim na narrativa da temporada, né? E em Survivor realmente a gente acaba tendo que contar a história do Winner e nem sempre a gente vê todos os personagens igual a Amazing Race consegue fazer, né? Exato, eu comentei isso com alguém que tu tem uma diversidade muito maior nos casts de The Amazing Race. Eles contam muito mais a história de todos os personagens. Então, por exemplo, é uma história recorrente entre todas as temporadas, os times de pais e filhos, por exemplo, chegarem na final e ganharem. Então, assim, é um arco gigante de muitas temporadas de pessoas mais velhas ganhando The Maze Race, sabe? E eles discutem muito isso. O fato de uma pessoa velha não ganhar, por que não ganhou, por que nunca um pai e filho ganhou. Minorias também são muito mais melhor trabalhadas, eu acho, no The Amazing Race do que no Survivor. Porém, no The Amazing Race a gente não tem um nivelamento de gênero entre os participantes. Então pode acontecer da gente ter 5 duplas masculinas, só 2 femininas. Então tem esse problema ainda com o cast do The Amazing Race. Mas assim, no geral, se você contar todas as temporadas, tem um certo equilíbrio, né? Pode variar dentro da temporada, mas não é uma coisa absurda, né? A diferença entre homens e mulheres. Provavelmente é mais ou menos equilibrado, né? Não, eu acho que na história do The Maze Race, de 31 temporadas que já foram ao ar, só 2 delas tinham mais participantes femininas do que do gênero masculino. Putz, machistas? E tem esse grande problema que eles não nivelam o gênero dos participantes do elenco. Realmente eu não sabia e é ruim. Vamos analisar os jogadores e vamos falar de um por um, as participações que a gente já viu. Eu assisti alguns, então vou poder comentar um pouquinho mais, mas não todos. E aí, os que eu não souber nada, você vai completando aí as lacunas. O primeiro time que a gente vai falar é Robin Amber. O bom do Robin Amber, assim, é que eu sei falar sobre eles, eu assisti a temporada deles de Tar, e eu fiquei muito, muito, muito triste quando eles perderam. Foi horrível para mim, porque eu achei que super eles mereciam ganhar. Fala um pouquinho sobre as participações deles, o que você gostou mais, e eu tenho algumas perguntas depois. Então, só deixar claro antes, né, que provavelmente serão opiniões altamente enviesadas. Mas é por isso que você foi convidado. Se não é para dar opinião sincera aqui, a gente nem chama para o Blindcast. Isso aí. A gente pode falar spoiler também? Tá proibido. Pode falar. Tá. Aviso de spoiler daqui para frente. Tudo liberado. Robin e Amber, eles foram chamados para o The Maze Race num contexto muito específico. Eles tinham acabado de sair do Survivor All Stars, que foi assim, né, um grande sucesso. Eles foram um grande sucesso, né? O único sucesso, eu acho, do Survivor All Stars. E eles estavam assim explodindo na mídia. Tanto que a temporada 7 que eles participaram é a temporada que mais tem audiência de The Maze Race. E assim, durante toda a corrida, tu percebe o quantos fãs eles têm ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos. Então, eles realmente estavam muito em evidência. Tanto que depois da segunda participação, depois da primeira participação deles em The Maze Race, eles chegaram a ter todo o casamento televisionado também. Então, tinha todo esse contexto na época
quando eles participaram, né? Eles, com certeza, assim, foram um time muito inesquecível em The Amazing Race, que eles trouxeram um pouco dessa estratégia do Survivor para a corrida. Coisa que os times ainda não tinham feito muito até então. Com certeza. Eu diria não só 25, mas provavelmente top 15 e top 10, por essa inovação que eles trouxeram para a corrida, pela estratégia forte que eles conseguiram fazer mesmo no The Amazing Race, que é bem mais corrido, né? Como eu disse, nem sempre as equipes se encontram, nem sempre tu consegue bolar uma estratégia para as provas e afins. Então eles conseguiram fazer isso de uma maneira assim bem clara e bem legal, assim. Achei bem justo. O que eu via quando eu assisti o Amazing Race, principalmente o do Rob e da Amber, é que na dinâmica da dupla deles, era basicamente o Rob como o líder da dupla, né? E a Amber, ela mais seguia as estratégias que o Rob traçava. E eu achei que esse tipo de abordagem foi bastante eficaz, porque quando você tem uma liderança de alguma forma, você consegue tipo, fazer as coisas mais rápido e eu achei que a forma como que eles interagem entre si faz com que a dupla deles tenha mais chance de ir bem. Eu não sei se isso é uma constante nos tipos de duplas que costumam ir bem, mas foi realmente uma coisa que me chamou a atenção na dinâmica entre eles. Então, realmente, mas eu acho que isso também é muito da personalidade da Amber, né? Acho que no Survivor a gente vê muito isso também, né? Quando eles dois jogam juntos, que ela prefere ter esse perfil bem mais quieto e ele ter esse perfil bem mais incisivo. Então, assim, para eles funcionou muito bem, mas não é um padrão de duplas que tem sucesso no The Amazing Race. Com certeza. Normalmente, quando eles dividem as tarefas mais igualitário, a dupla costuma ter mais sucesso? Porque, assim, é difícil, né? Uma dupla que só uma pessoa tá realmente correndo, que tá realmente participando, e a outra não. Eu acho que na questão deles, eles tinham uma química muito grande, né? Eles já tinham participado, eles já tinham esse contexto de reality show juntos, de dupla juntos, então eu acho que para eles com certeza funciona muito mais do que funcionaria com outro time normal. Acho assim, um exemplo que eu lembro da temporada do Rob, de quando ele usou estratégia de Survivor para Amazing Race, foi na prova de comida, né? Que ele não queria comer, e aí ele aceitou ficar com o tempo extra, que ele ia ser penalizado por não cumprir a prova, e aí ele conseguiu convencer as pessoas que chegaram depois dele a também não fazerem a prova e pegarem o tempo. E nisso ele estava automaticamente em último e ele conseguiu ganhar pelo menos 2 casas ali, né? E isso foi. Eu não consigo acreditar que ele conseguiu fazer isso. Foi muito impressionante e foi uma estratégia muito, muito boa, muito bem elaborada, né? Sim, acho que esse é um dos momentos mais marcantes do The Amazing Race, é essa prova da comida. Tanto que nessa versão brasileira, na Corrida Milionária, teve essa mesma prova e os times fizeram essa mesma estratégia. Um dos times fez essa mesma estratégia, copiando Robin e Amber, e também deu certo. Então, realmente marcou muito The Amazing Race e os fãs que assistem, assim. Foi algo que a gente não tinha visto em nenhuma das temporadas anteriores e que eles foram lá e fizeram com o maior sucesso. Assim, desistir de prova é quase que dizer, assim, me eliminem, sabe, no The Amazing Race. E eles foram lá e Uhum. provaram que dava para desistir e ainda convencer outras pessoas a desistir também para conseguir se livrar da eliminação. O Rob e a Amber, dessas pessoas que a gente está falando, foram o que foi mais longe, que chegou mais perto de vencer? Sim, todos os que participaram de Survivor The Amazing Race, eles foram que mais próximos chegaram na primeira temporada deles, né? É um pouco controverso também aquele último desafio, né? Porque o avião já estava com as portas fechadas, aí parou e abriu para
os winners entrarem, então eu sei que, tipo, o Rob ficou meio assim com o pé atrás com essa história. Você, como a comunidade de Survivor no geral, acha que a produção de Survivor mija quem eles preferem e tudo mais. Não sei como que é a produção de Amazing Race, qual que são os murmurinhos de bastidores sobre esse acontecimento. Então, no Survivor a gente tem muito essa percepção, né, de que talvez a produção ajude uns ou outros, mas é que a gente tem que pensar também que Survivor possibilita essa interpretação, né. No The Amazing Race são situações assim muito pontuais que a gente pode dizer que pode ter tido alguma influência da produção. Pensando que, né, eles nunca param, então é difícil que a produção de alguma forma consiga influenciar no resultado final, porque não tem assim vantagens a serem encontradas. Realmente todo mundo recebe as mesmas pistas, todo mundo tem as mesmas tarefas para fazer, então é um pouco mais complicado de dizer que existe essa influência da produção. Esse é um dos casos que é um pouco controverso. Mas eu acho que, assim, os vencedores da temporada de Robin e Amber, eles eram extremamente carismáticos nos Estados Unidos e tudo. E, assim, eu não sei se a produção ia querer preferir os vencedores carismáticos ao invés de Robin e Amber, que também faziam um grande sucesso, né? Eu acho que a produção teria ganhado independente de quem vencesse essa disputa entre os dois, porque era um time extremamente carismático que tinha surgido no The Maze Race, e era Robin e Amber que também estavam, assim, com muito destaque na mídia. Então, sei lá. Para mim, não aconteceu nada, assim, de interferência da produção. Eu acho que foi realmente o carisma da dupla vencedora que fez com que eles conseguissem entrar no avião e acabar vencendo o Robin e Amber. Eu tive essa interpretação também quando eu assisti, porque eu fico imaginando se eu fosse a mocinha que tá lá na pista de pouso lá, que autorizando as pessoas a entrarem ou não, e tem tipo um pessoal lá chorando que vai perder $1 milhão, sei lá quanto que ganha em Amazing Race, e eu falo, meu Deus, deixa esse povo entrar nesse avião, pelo amor de Deus, pare esse avião agora. Então eu acho que, tipo, parece uma circunstância que as pessoas vão ter bastante argumento para convencer os outros a fazerem o que elas querem, né? Exato, imagina ainda se tu ganha uma participação nesse 1 milhão, né? Uhum. Custa ajudar. Não tem essa porque em Survivor uma das únicas regras que tem, né, é que você não pode combinar que você vai dividir o prêmio com as outras pessoas, porque se nesse caso você não teria motivo para trair o seu F2 em nenhuma circunstância. Em Amazing Race tem algum tipo de regra desse tipo que você não pode dar dinheiro para as pessoas, para o taxista, sei lá, prometer coisa para as pessoas? Tem regras, porque no início de cada etapa no The Maze Race eles ganham um certo quantidade de dinheiro, né? Que é para eles sobreviverem, eles comprarem ticket de trem, pegarem táxi, coisas assim. E eles recebem um cartão que é para viagens de avião. Então, se uma dupla ainda tem dinheiro, ela não pode, por exemplo, barganhar os itens pessoais dela. Então, uma dupla não pode simplesmente pegar e levar um monte de relógio caro, ou sei lá, brinco, joia, e vender pelos países, sabe? Ela não pode fazer isso se ela ainda tem dinheiro que foi dado pela produção. Uhum. Mas ela pode fazer isso caso ela não tenha mais dinheiro. Então, acontece situações no The Maze Race que as duplas têm que vender algumas coisas pessoais delas para conseguir continuar na corrida, para conseguir pagar táxi, por exemplo. E tá bom, vamos então passar para Jenna e para o Ethan, que são o próximo casal. Na época eles eram um casal, né? Eles namoravam, que jogaram a temporada 19 de Amazing Race. Essa eu não assisti. Como que era a dinâmica deles? Era mais parecida com Robin e Amber ou eles eram uma dupla mais que os dois trabalhavam mais ou menos, tipo, cada um tinha uma função, os dois davam opinião? Então, a gente, assim, é uma participação muito curta, sabe? Eles floparam? Eles floparam. Porque os dois são tão atléticos, eu super achei que eles teriam ido bem. Então, foi numa twist da produção.
Assim, a primeira e única vez que aconteceu em que 2 duplas foram eliminadas no mesmo episódio, na mesma etapa. Ai, que triste, que azarados. Exato, então foi na segunda etapa. Felizmente eles foram a penúltima dupla a chegar e foram eliminados já logo no início, né? Então, assim, o Diana e Ethan também voltaram num contexto muito específico para a corrida, né? Porque o Ethan tinha acabado de se curar do câncer, então foram muitos anos que ele batalhou contra, né? E fez transplantes e afins. E então eles voltaram nessa comoção também da cura do câncer e tudo. E eles falaram que eles não jogariam Survivor um contra o outro. Então eles foram convidados para o The Amazing Race e aceitaram. Só que acabou que a participação deles foi muito curta. Assim, do pouco que a gente viu, a Jenna tinha muito mais controle sobre a dupla, mas assim, a gente consegue ver um pouco do Ethan vilão, sabe? A gente não vê isso em Survivor. Mas porque ele tipo assim, passa pra frente de outras duplas, ele usa poder contra outra dupla. Eles fizeram alguns comentários maldosos, pelo que eu me lembro, de outras duplas. Acho que terminar com a Jenna fez bem pro Ethan, então. Parecia muito influência dela, sabe? Ela era um pouco vilã na temporada. Não vilã no sentido Survivor, né? Mas de fato ela falava mal da Chrissy. Ela não era a pessoa mais boazinha quando ela jogou Survivor. Eu lembro, inclusive, que não gostei da vitória dela na época. Teria que assistir de novo pra ver com os olhos que eu tenho hoje. Mas na época eu não gostei nem um pouco, não. Ah, então que pena. Jenna e Ethan, o que foi mais memorável da participação deles no pouco tempo que eles ficaram? Acho que foi a eliminação ficando em penúltimo lugar mesmo. Porque fora isso, se não me engano, eles até ganharam a primeira etapa ou algo do gênero, mas Isso aconteceu com o Robert Amber na segunda participação, né? Eles ganharam as primeiras e depois saíram, não foi assim? então, nossa, a segunda participação deles é hilária, porque eles comandaram assim as 3 primeiras etapas totalmente, eles ficaram em primeiro nas 3 primeiras etapas, eles estavam se achando assim, nessa segunda participação de Robin Amber, acho que é a temporada que a Amber tem mais personalidade, sabe? Uhum. Ela tá muito vilã, muito, muito vilã. Eles fazem comentários maldosos, riem na cara das outras duplas. E assim, eles ganharam as 3 primeiras etapas, então eles estavam, assim, certos de que eles venceriam a corrida inteira. E acabou que na quarta etapa eles perderam para uma das duplas que eles mais discutiram no início da corrida. Então foi muito, muito engraçado, assim. Vale muito a pena ver, assim, mesmo quem gosta deles, eu acho que é uma situação muito única que aconteceu nessa segunda participação dele. O Rob, ele deveria ter parado de jogar quando ele tava por cima, né? Porque tudo que ele fez depois que ele voltou foi se humilhar, coitado. Então a CBS não cansa de tentar dar dinheiro para eles, né? Não, eles conseguem dar dinheiro, mas aí a reputação que ficou machucada. Acho que tanto em Survivor, nessa última temporada de Survivor, quanto na última The Amazing Race, ele saiu muito por baixo no final do arco dele nos reality shows. Concordo. E a próxima dupla é uma dupla que não devia estar aqui, porque ninguém sabe quem são. Eles nem foram memoráveis na temporada deles de Survivor. O Keith e a Whitney. Para quem não lembra, o mais memorável que a Whitney fez, ela era da temporada. Ai, eu esqueci o nome da temporada. É a temporada original. South Pacific. Isso, South Pacific, a temporada da Sophie, do Cochran. Ela, a Whitney e o Keith, os dois eram da tribo original do Cochran, então da tribo do Ozzy. E o que a Whitney fez de mais memorável foi xingar o Cochran depois que o Cochran flipou, né? Então ela xinga ele, é tipo bem engraçado. Se eu aprender a editar com rápido o suficiente até esse podcast ser postado, eu coloco o áudio para vocês. E depois, a Whitney, ela era casada, né, na vida real, e ela começa um romance com o Keith em Survivor,
antes de terminar com o marido dela. Depois disso, ela participa do Say Yes to the Dress para escolher o vestido com qual ela vai casar com o Kit, porque eu assisti esse episódio. E depois eles vão pro Amazing Race e, tipo, eles foram tão sem graça quanto eles tinham sido em Survivor. Eu não gostei da participação deles, eu assisti essa temporada. E Assistiu? você achou? Então, eu não sei se eles tentaram fazer um novo Robin e Amber acontecer, né? Mas infelizmente não foi dessa vez. Não faz sentido nenhum a volta deles. Assim, se tu for pensar em tanta dupla que podia surgir da Survivor, Keith e Whitney com certeza não é assim, top 100, eu acho, de possíveis duplas. Realmente, tirando o briga dela com Cochran, que eu agradeço até hoje, obrigado por falar tudo aquilo. Aí, como é que é a frase que ela fala mesmo? Não lembro também. Vou olhar no Google enquanto você continua falando aí. Mas assim, eu acho que esse é o tipo de retorno, assim, principalmente assim, retornar em outro reality show que a gente fica se perguntando por que, CBS, por que tu faz isso com a gente? Porque eles vieram de uma temporada tão ruim que a gente já teve que aguentar Cochran de novo, a gente já teve que aguentar Dow, a gente já teve que aguentar Brandon, e eles continuam trazendo gente de temporadas que ninguém gosta e de personagens que ninguém gosta, até mesmo para reality shows, outros reality shows além de Survivor. Tipo, ninguém entende a mente da CBS para fazer tais coisas. Mas a participação deles, apesar deles não terem muito carisma, pelo que eu lembro assim de cabeça, eles foram até longe, porque os dois eram bem atléticos e tudo mais. E o Keith, especificamente, eu lembro dele ser assim, solícito, dele não ser, tipo, chato com as outras duplas. Teve alguma coisa de legal que eles acrescentaram que fez a participação deles em Amazing Race valer mais a pena do que a de Survivor? Não. Na verdade, novamente, a única lembrança que eu tenho deles é da Whitney brigando com uma das duplas porque eles foram retornados. Ah, teve Redemption. Eles foram retornados e acabaram sendo eliminados. Na verdade, eles foram eliminados antes da metade da temporada deles, de The Amazing Race. Não chegaram tão longe, não. E daí eu lembro que a Whitney ficou muito braba e também xingou essas pessoas. Então, realmente, ela tá lá pra xingar pessoas. Eu achei aqui, ela vira pro Cocker e fala, you disgusting. Eu amo, é tudo porque o Cochrane não fez nada. A única coisa que ele fez foi não ir pra pedra por pessoas que odiavam ele. Mas eu acho que, assim, a Whitney tá lá pra esses comentários pontuais. Eles tinham que colocar ela em toda a temporada pra ela soltar um... Veneno. A próxima dupla é uma dupla que é um pouco controversa, eu acho que principalmente aqui no Brasil, que não é um dos personagens que o pessoal mais gosta. Eles jogaram na temporada 31, que é a mais recente, né? Que foi uma temporada que teve várias duplas de Survivor, 3 no caso. E a primeira é Rupert e Laura. O Rupert participou de Per Island, do All Stars e de Heroes vs Villains, e depois ele jogou junto com a Laura o Blood vs Water. Pelo que eu não vi até o final, mas apesar deles terem sido eliminados no começo, talvez tenha sido a minha participação favorita do Rupert na TV. Porque, tipo, ele tá no ambiente dele, ele tá tão feliz. Ele em cima daquele elefante é tudo pra mim. Tipo, mesmo que eles percam, sabe? Porque é muito. Ele realmente se entrega pra diversão, ele tá vivendo aquilo com ela, ele é muito apaixonado pelaquela mulher dele. E eu acho que se ele tivesse sido uma grande estrela de Amazing Race desde o começo, talvez eu gostaria mais dele do que como jogador de Survivor. Porque a natureza, assim, esse tipo de coisa combina com ele, né? Então... eu acho que, assim, eles tiveram uma participação muito idêntica a Blood vs Warrior, né? Acabaram flopando juntos. Não tem muito o que falar, realmente, assim, ele parece ter se divertido nas 2 etapas que eles participaram. Ela não tem muito o que falar, né? Eu acho que ela agrega pouco, tanto em Survivor quanto em The Amazing Race, ela agregou pouco a dupla, assim. Eu acho que a CBS e os Estados Unidos amam ele, né? Claro, eles amam muito ele, então acho que, assim, é só ele falar
Oi que eles colocam ele em qualquer temporada que ele quiser, pela audiência que ele traz. Na que começaram a sair os nomes do Rupert, da Laurie, das outras duplas da temporada 31, como que foi mais ou menos a resposta dos fãs? Você que acompanha mais fórum de Amazing Race, tem bastante essa interseção dos fãs entre os fãs de Survivor e Amazing Race? Ou os fãs de Amazing Race falam, ai, não quero ter que ficar vendo esses Survivors, tipo, arruma gente nova que é mais legal, esse tipo de Eu acho que assim, é bem similar ao que acontece em Survivor. Normalmente as pessoas, tipo, cansam, né, desses personagens recorrentes. Mas assim, as duas comunidades são bem ligadas, normalmente são fãs em comum, né, de ambos os reality shows. E eu acho que é aquela mesma reação, né, de Rupert de novo pela quinta vez. Tipo, Laura por quê, sabe? Mas assim, é uma dupla coesa, né? Tipo, eles são casados há muitos anos, eles participaram de Survivor juntos, então fazia sentido trazer eles, de certa forma. Eu acho que para a temática dessa temporada que eles participaram em The Amazing Race, que foi a batalha de reality shows, né? Eu acho que Rupert é a cara do Survivor, a gente querendo ou não. Ele ainda assim, nos Estados Unidos, ele é a cara de Survivor, mesmo que a gente não aguente mais a participação dele em nenhuma temporada, mas... Assim, no geral, se você for pensar as três duplas, né? Rupert e Laura, Chris e Brett e Corinne e Eliza, elas atendem públicos de Survivor bem diferentes, né? E pessoas que assistiram Survivor em épocas diferentes, né? Diferentes ciclos. Então, eu acho que a CBS sempre tenta fazer isso, de atrair os viewers antigos, as pessoas que nem lembravam que a Amazing Race ou Survivor ainda estava no ar. E aí eles dão, tipo, um pouquinho para cada um. E, de fato, o Rupert é aquela pessoa que se você viu Survivor naquela época, lá atrás, em 2000 e pouco, você vai ver ele na TV e vai falar, meu Deus, esse cara existe, vou assistir isso aqui. Eu acho que ele tem esse tipo de apelo, né? Exato, acho que a CBS faz muito isso quando escolhe os elencos, trazer esses rostos conhecidos, né? E com certeza não assim, tirando Keith e Whitney, eu acho que todas as duplas voltaram pro The Amazing Race por esse motivo, né? Para trazer audiência, tanto que Robin e Amber conseguiram trazer muita audiência para The Amazing Race. Infelizmente, Jenna e Ethan floparam muito, mas que o Whitney ninguém se interessava, né? Mas eu acho que no geral eles tentam fazer isso, tanto nos retornantes de Survivor, quanto nos elencos de The Amazing Race, quando eles chamam o pessoal de Survivor para participar, eu acho que eles tentam fazer isso, principalmente pela audiência, com certeza. E a próxima dupla é o Chris e o Brett. Eles eram de Millennials versus Gen X. Os dois eram da tribo Gen X. E a relação deles, a gente vê o Brett contando pra gente que ele é gay, né? Falando sobre ser policial e gay. E o Chris, ele também é, tipo, bem um macho alfa. E eles acabam tendo aquela amizade de bromance em Survivor. E é muito legal. Eu acho que pra gente que estava assistindo aquela temporada foi uma das favoritas, é uma das que o público gosta muito. Aquele momento do Brett com o Zeke é também uma coisa que toca muito. E aí ver a amizade dele, esse bromance, né? Essa questão do cara hétero ser super amigo do cara gay, e ver eles como machos alfas de profissões bem heteronormativas, correndo a corrida juntos como amigos, eu acho muito legal. Eu não sei como eu não assisti essa temporada inteira, eu não sei se isso transpareceu, se eles abordaram essa questão de alguma forma, ou se isso é mais uma coisa que me interessa, mas que a CBS não estava tão aí. Como é que foi a participação deles? Então, eu acho que assim, por mais que as pessoas tenham feito muito, tipo, reclamado um pouco dessa dupla, por eles não serem, assim, exatamente a cara de Survivor como Rupert e Laura são, como Rupert é, né? Uhum. Mas eu acho que a CBS trouxe muito eles por conta dessa história, assim, porque eu acho que faltava um desfecho, assim, da amizade deles, que ficou muito forte lá em Survivor e que eu acho que merecia ser contado em The Amazing Race. E eles trazem muito disso, dessa amizade e dessa diferença entre eles, mas o quão bem eles trabalham juntos, tanto em Survivor quanto no The Amazing Race. Então, eu acho sim que a CBS pensou muito nessa história
nessa diferença entre os dois e no quanto essa dupla, mesmo assim, é tão eficiente junto. Eles foram das duplas de Survivor a que foi mais longe na temporada, né? E eles foram a que foi mais longe nessa temporada especial do The Amazing Race. Acho que ficaram em 6º lugar, algo assim. Infelizmente as outras saíram mais cedo, mas assim, eles não eram tão bons, mas eles tinham muita química junto, assim, eles corriam muito bem, eles não, assim, sabe, não brigavam, não se estressavam entre eles. Então acho que a CBS quis muito trazer essa finalização da história, assim, sabe? Qual foi o ponto forte, assim, deles como dupla? Eles parecem muito atléticos, muito físicos. Eles dominaram nesse tipo de prova? Nossa, não, eles não chegaram perto, assim, de ser uma dupla física, assim, que fazia todas as provas muito rápido e afins. Eu me surpreendi muito com isso, porque eu achava que eles seriam uma dupla que ia se adaptar muito bem a The Amazing Race, e não foi o que aconteceu. Eles tiveram, sim, algumas etapas boas, mas eles nunca chegaram a ficar em primeiro lugar, então eles não chegaram a ter um exato sucesso no The Amazing Race. O que você acha que faltou? Porque eles são inteligentes, a gente viu em Survivor que eles têm. Eles não são jogadores horríveis, eles parecem atléticos, né? Tem profissões que exige deles que eles sejam atléticos, e aí eles não se destacaram. Você, tipo, conhecendo a Amazing Race bem e tendo boa noção de quais são as duplas que costumam ir bem, o que você acha que faltou para eles? Acho que assim, a gente tem muito também a percepção de que The Amazing Race é só ser bom em provas, né? Tipo, só ter o físico. Mas é muita coisa envolvida, né? Como eu disse, é uma corrida muito intensa. Os participantes nunca param. Então, acho que não é exatamente só essa força física, só ser bom na prova que ajuda. Eu acho que tem que ter um foco muito grande, tu tem que estar preparado para, assim, para estar numa cidade gigante sem saber falar o idioma, tu tem que estar preparado a conseguir um bom voo. Então são diversos fatores, eu acho que além das provas que são necessárias no The Maze Race. Todas as provas tu precisa de um deslocamento, então tu tem que saber falar com o taxista ou tu tem que saber dirigir bem. Eu acho que então o The Maze Race tem muito essa divisão de qualidades necessárias para ir bem. Eu acho que talvez faltou muito isso neles, porque em Survivor, acho que para todas essas duplas, né? Porque em Survivor eles estão, assim, numa ilha em que só a estratégia e, né, o convívio diário ali é importante. Então acho que mudar total para essa frequência de cidades, assim, cidades gigantes ou às vezes etapas em áreas rurais, ir para a China, ir para a Índia, umas superpopulações, a língua também atrapalha muito, então acho que pode ter sido isso que acaba perdendo muito as duplas de Survivor no The Amazing Race. Eu acho que, pelo que eu sinto assistindo The Amazing Race, você tem que ter muita cara de pau, né? Você tem que abordar as pessoas que passam por você como se elas soubessem do que você tá falando. Tipo, a pessoa tá vivendo a vida dela normal e você, de repente, corre! Vai, todo mundo, me ajuda! Exato, tipo, eu sou uma pessoa assim que tem vergonha de pedir a hora na rua, sabe? Então eu fico imaginando que deva ter que ser muito desenvolto para conseguir chegar na final e ganhar o The Amazing Race, com certeza. Aí no Amazing Race você pediria, você não ia ficar com vergonha. Quando a gente tá pronto para tudo, né? Até para pular no bungee jump e afins, assim, a gente só ia. Eu faria qualquer coisa, mesmo se eu tivesse que fazer chorando. Tem uma coisa, você deve lembrar em qual temporada é, se você lembrar, você me fala. Mas tem uma prova que eu lembro, que era aquela prova que... Como que chama a prova quando uma das pessoas só que faz? Qual que é? É um bloqueio. Ok, então tinha o bloqueio, e aí uma das pessoas tinha que pegar lá o envelope. Só que o mais engraçado foi que a pessoa que escolheu fazer aquele bloqueio, ela foi a pessoa que só pegou o pacote, a outra da dupla que teve que pular de paraquedas. E todo mundo achou que quem ia pegar o envelope aqui ia pular de paraquedas. Então todo mundo que tinha medo não pegou. Aí eu fiquei com muita dó daquelas pessoas, porque eu sou muito medrosa de altura. Eu tivesse que pular de paraquedas, isso seria horrível pra mim. Mas eu ia pular, tipo, não ia pular, sabe?
Eu me lembro dessa prova. Acontece algumas vezes, eles fazem essas pegadinhas, assim, justamente para ter todo esse drama, né? E choro e tensão. E acontece às vezes das pessoas desistirem. Já aconteceu, por exemplo, acho que era no maior toboágua do mundo, algo assim, que uma participante se recusou a descer e foi eliminada por causa disso. Então, Eu lembro de um episódio que foi de uma das minhas duplas favoritas de quando eu assisti Amazing Race, que foi a Bethany e o namorado dela, porque, na verdade, ele só é o namorado dela, né? A dupla é a Bethany e o namorado. assim, ele não tem nem nome. Quem não sabe, para quem ainda não é fã de Amazing Race, né, aproveitando que a gente está apresentando aqui para vocês, a Bethany é aquela menina que teve o braço mordido por um tubarão e que fizeram um filme sobre a vida dela, que passava na sessão da tarde. E aí ela jogou Amazing Race e ela foi super bem. E ela é muito carismática e querida, e eu lembro dela descendo um toboágua gigantesco, um escorrega gigantesco. Não sei se é da mesma temporada, dessa vez que você falou, mas eu lembro de uma prova que, inclusive, parecia muito legal. Você não tem muita vontade de fazer algumas provas? Você fala, meu Deus, deixa eu participar. A maioria das provas, menos as de altura. Eu também tenho muito, muito medo de altura, mas as outras eu tenho muita vontade de participar. As de comida também eu não me animo, mas. As de comida também forçam, né? E a próxima dupla é a Corinne e a Eliza. Ambas têm participações, apesar de memoráveis em Survivor, não memoráveis por conta da estratégia. Elas são mais personagens do que elas são jogadoras. A Eliza, ela é icônica pelo This is a fucking stick, né? Isso aqui não é um livro, isso aqui é um pedaço de pau. Depois pelas caras e bocas que ela fazia no júri. E a Corinne também por fazer, tipo, por ser uma vilãzona, por fazer sempre comentários ácidos sobre as pessoas. E no mundo da comunidade de Survivor em si, a Corinne também acabou se destacando porque ela participava recorrentemente do podcast do Rob e acabou ficando como uma pessoa querida mesmo pela comunidade de fãs mais assíduos. E, pelo que eu sei, elas floparam, né? Então eu acho que elas devem ter flopado de uma maneira engraçada, porque elas têm uma personalidade muito forte. Imagino que deve ter sido divertido de assistir. Então, assim, em relação à personalidade, com certeza foi a melhor dupla que o Survivor deu pro The Amazing Race nessa temporada. Elas, apesar, foi a única dupla também que nunca participou junto, né, anteriormente de Survivor. Então, assim, no início teve um pouco de desconfiança, tipo, por quê, né? Por que elas foram escolhidas para correr juntas? Eu não sei. Eu acho que, assim, elas são muito amigas fora dos reality shows, né? Então, acredito que tenha sido esse o motivo. Não sei exatamente. Uma curiosidade que eu sei sobre elas é que ambas são judias. Não sei se que mais que elas têm em comum e como que é a amizade delas. Eu lembro que a Eliza, ela morava em Nova York, né? E ela ainda mora. Inclusive, ela está concorrendo para ser promotora lá na cidade. Eu acompanho ela nas redes sociais. E a que eu saiba, ela morava lá na Califórnia, né? Quando ela era do podcast do Rob, eu lembro dela falar, ela ia pra montanha, caminhar e tudo mais. As duas são super atléticas, elas correm e tal, mas em Amazing Race, tipo, você ser uma pessoa no seu dia a dia pratica esportes por saúde, não faz você ter uma força suficiente para ser relevante no jogo, Não. né? Porque tem vários e acaba que não adianta de nada. Não garante nada, não. Tanto que poucas as duplas que venceram The Amazing Race tinham esse ideal, né? Que a gente acha que é o de vencer The Amazing Race. Mas, assim, a participação delas foi curta, mas foi muito engraçada. Porque é aquela mesma personalidade delas em Survivor, elas trouxeram pro The Amazing Race. Dos grupos ali de Facebook que eu acompanho, Survivor, do pessoal lá dos Estados Unidos, meio que a participação delas no The Amazing Race foi para selar que elas realmente são vilões e que ninguém aguenta elas, sabe? Tipo, entre os fãs mais casuais, né, principalmente. Sim, elas acabaram, então, sendo vilãs e, tipo, o público de Amazing Race vai detestá-las. O público de Survivor também.
Eu vi muito comentário, assim, do pessoal falando, depois de The Amazing Race, realmente, tipo, não sei como alguém ainda aguenta, não sei como trazem de volta, não sei o quê. O Tipo, que elas fizeram de tão vilanesco a ponto das pessoas nem quererem vê-las novamente? pelo que eu me lembro, foram principalmente comentários ácidos, assim, sabe? Não foi nada demais. A saída delas foi muito engraçada, porque elas saíram para uma dupla de irmãs do Big Brother americano. Ai, a Rachel e a Lisa, Isso. adoro E, elas, elas são ótimas. sim. Assim, elas são muito efusivas, né? Rachel e Elisa. I just wanna race the world with my best friend. Então, isso, tipo, é total o contraponto da personalidade de Corinne e Elisa, né? Então, assim, elas terem perdido para elas, tipo, deu para sentir que elas estavam com muita raiva por ter perdido justamente para as duas irmãs que, tipo, não calam a boca e que elas não gostam da personalidade, sabe? A batalha dos reality shows, Survivor perdeu assim muito, porque primeiro que a primeira pessoa de tar que joga Survivor vence. Os jogadores de Big Brother costumam ir melhor em tar do que os jogadores de Survivor. Quando teve um jogador de Big Brother em Survivor, ele também foi super bem. Então, tipo, Survivor foi acabado pela concorrência. Exato, a gente só ainda tá esperando alguém de Survivor ir pro Big Brother, né? Eu acho que nunca teve. Então, o mais próximo que a gente chegou disso foi quando o irmão do Russell Rantz, jogou Survivor e também saiu escorraçado, porque... Foi uma piada. Bom, e o próximo que a gente vai falar é o Mike White. Ele participou das temporadas 14 e 18 de Amazing Race e jogou Survivor na temporada da Angelina, que chama David versus Elias. David versus Goliath. Nossa memória é muito melhor que a minha. Eu gosto muito do Mike White na participação dele de Survivor. Realmente gosto muito. Acho que ele perdeu na final porque ele era milionário e ninguém queria dar Certeza. $1 milhão dólares para uma pessoa que já é milionária. E ele também deu uma desistidinha, na minha opinião, ali na final. Ele parece que disputou um pouco a bola. Eu acho que ele já tinha conquistado o que ele queria para ele mesmo. Ficou com pena, né, de tirar o dinheiro de quem precisava. Eu acho que sim, também. Eu tive essa sensação. E como você falou que não gostava tanto dele em Amazing Race, né? Como é que foram as participações dele? Então, apesar, assim, do Mike White ser aclamado por público e crítica, né, considerado o segundo maior jogador de Survivor da história. Quem inventou isso, Leonan? O público é crítico. Da Siri, na lista Leonan aprovada pela CBS. É Siri Fields, aí vem logo em seguida Mike White. O resto é resto, né? Sim. Então, assim, ele jogou The Amazing Race com o pai dele, é Mel White. O pai dele também é bem conhecido nos Estados Unidos. O pai dele é um pastor, só que ele é um pastor gay que se assumiu já muito velho de idade. Então, ele também tem uma história bem conhecida nos Estados Unidos, sabe? Além do Mike. Uhum. O pai dele já é bem velho, né? Então, quando eles jogaram The Amazing Race, o pai dele já era bem senhorzinho. Então, eles não conseguiam ter tanto destaque, assim. Eles surpreenderam bastante, eles chegaram a ganhar etapa na primeira participação deles. Mas quando eles voltaram no All Stars, o pai dele, assim, não conseguia quase nem caminhar direito, sabe? Foi bem triste, assim ver o pai dele jogando, porque dava para ver que não fazia sentido nenhum dele estar ali, porque ele não estava preparado fisicamente, sabe? Então, assim, apesar da primeira participação deles, todo mundo ter se surpreendido com o senhorzinho e o filho e tudo, eles não tiveram assim tanto destaque no para terem voltado uma segunda vez e tudo, sabe? Que às vezes eles colocam umas duplas para flopar também, né? Porque tem que ter alguém para sair primeiro. Eu acho que por eles não terem flopado logo de cara, assim, eles terem durado um certo tempo na primeira temporada, que eles foram chamados para a segunda, talvez. Aí sim, se você
comentou no começo sobre o que o Rob e a Amber trouxeram de Survivor para Amazing Race, que acabou inovando e fez com que eles ganhassem o posto ali entre os 10, entre os 15 mais memoráveis. E o que o Mike White, ou que ele aprendeu em Tar, que ele conseguiu levar para Survivor, ou alguma coisa que a gente viu em Survivor que já estava lá em Amazing Race, assim, anunciado aquelas qualidades dele, como, sabe, que ele já tinha demonstrado isso em provas no Amazing Race, coisas assim. Nossa, eu não consigo ver, assim, uma característica específica, sabe? Uhum. Assim, por mais que os personagens do The Amazing Race consigam se dar tão bem em Survivor, eu não consigo ver características específicas que levam eles. Assim, talvez tipo o Mike e a Natalie, eles tenham no The Amazing Race ter demonstrado um pouco mais de estratégia que as outras duplas, sabe? Uhum. Mas fora isso, eu assim não vejo nada que destaque eles terem ido tão bem em Survivor. Uma característica que eu admirava no jogo de Survivor do Mike era que ele tinha laços individuais com quase todo mundo, apesar dele ter ficado quase que como se fosse num bórum constante, ele parecia não ser a prioridade de ninguém, mas ele tinha uma força social muito grande. Ele tinha essa capacidade de fazer com que as pessoas quisessem ele por perto de alguma forma. Ele foi um tipo de dupla daquelas que tenta jogar em alianças em Amazing Race, porque a Natalie e a Nadia, eu sei que elas fizeram uma aliança muito forte, né, em Amazing Race, que chegou a aliança inteira delas no final. Mas e o Mike? Então, o Mike e Mel, assim, dava pra ver que eles eram muito queridos pelos outros duplas, mas eles jogaram bem solo, assim, a maior parte das corridas dele. Mas dava pra ver que as pessoas tinham muito carinho por eles. Assim, eu sempre atribuía ao pai dele, né, que é um senhorzinho que é muito fofo e que eu esperava que todo mundo fosse gostar. Mas talvez tenha sido também um mérito do Mike né, ter esse social bom com todo mundo. Se você jogasse, você acha que você tentaria fazer aliança com outras duplas? Se fosse para beneficiar, né? Por que não? Mãe? Você não, tipo, você acha que cada jogo é um jogo e tipo não tem um tipo de estratégia pré-fixada para você vencer a Amazing Race? Não. Assim, eu assisto há muito tempo, eu nunca parei para pensar no que exatamente eu faria, porque eu acho que realmente chega na hora, vem a primeira prova, vem uma prova de altura, tipo, vou fazer o quê, sabe? Não tem como se preparar para isso. Uma curiosidade antes do Mike é que dizem, né, nos fóruns que, na verdade, na visita dos familiares em Survivor, ele estava esperando o pai dele. Tanto que quando ele recebe o namorado é muito estranho a reação e a forma que ele lida, assim. Não sei se tu lembra, mas Lembro, foi eles não se beijam direito, nem parece foi muito estranho, assim, uma coisa meio desconfortável, né? que ele ficou achando que alguma coisa tinha acontecido com o pai e por isso que o pai não estava lá. Então, talvez seja isso, porque parece que ele queria muito que o pai dele fosse a visita dele em Survivor e provavelmente não deu pelo pai dele ser muito velho, ou sei lá o quê. Uhum. Então talvez tenha sido esse o motivo dele ter recebido tão estranho o namorado na época. Nossa, entendi. É verdade, porque eu lembro que foi constrangedor aquilo. Tem certeza que essas pessoas namoram entre si? Tipo, uma pessoa tão social no jogo que não consegue, né, dialogar com um familiar, assim. Esquisito mesmo. Por último, então, a Natalie e a Nadia Anderson, elas participaram da temporada S21 e da 24 de Amazing Race. Eu não lembro se eu assisti as duas, eu acho que eu assisti só uma delas. Eu adorei aquele. Era um trio de duplas, né? Eram 3 casais que estavam jogando juntos, de vilões. Tinha o casal de meninos que era dançarinos eróticos, né? Uhum. Tinha o casal de namoradinhos que eram os surdos dos Interior. Estados Unidos, então o cara era lá, tipo assim, jogador de futebol americano, e a menina era uma cheerleader, ela era loirinha, eles pareciam do comercial de margarina americano, e eles eram bonzinhos e fofinhos, e eles estavam aliados com a Nadia e com a Natalie, que eram uma força da natureza, né? Elas eram, inclusive, chegavam a ser desagradáveis de tão intensas que elas eram, e com a dupla de vilões dançarinos pornô, que eram tudo pra
Obviamente eu tava torcendo pra eles. E eu não assisti. Nenhum ganhou no final. Eles ganharam, né? Não, nenhum deles ganhou. Uma das 3 duplas ganhou? Que ganhou? Eu não lembro. Uma dupla uma dupla de casal gay que eram de Fazenda e coisa assim. Que eles tinham até um reality show de Fazenda e coisa. Infelizmente, eles não ganharam, né? Nenhuma das 3 duplas, porque eles fizeram a temporada acontecer, né? Eles foram realmente os principais nomes mas eu acho que essa temporada é uma das melhores, né? Porque todas as duplas eram boas. Eu lembro que tinha, das mesmas duplas fora da aliança, tinha uma dupla de mulheres muito forte também, pelo que eu tô puxando aqui pela minha memória. Não, lembrei! Era uma dupla dos dois que faziam fisiculturismo lá, aquela mulher super forte e o namorado super forte dela também. Não é dessa mesma temporada? Ah, sim. Acho que eu sei. Tá bom, vai, eu já falei muito, já falei tudo que eu lembro. Fala você, que você sobre a participação delas. Assim, eu acho que entre todas as duplas e pessoas que a gente debateu aqui, eu acho que a Nathalie e, por consequência, a Nádia são as que mais, assim, mudaram de um reality show para o outro, né? Porque em The Amazing Race elas eram extremamente irritantes para as outras duplas. Elas ficavam sem parar com aquela questão de twine, twine, twine. Era insuportável, elas ficavam. Era insuportável. Ninguém aguentava, eu acho. Era bem. E acho que muita gente assim se pergunta, será que a Natalie é vilã ou será que a Natalie é herói, sabe? Eu acho que o The Amazing Race comprova que ela é vilã, assim. Concordo. O The Amazing Race mostra que realmente ela é vilã e não é herói. Porque teve até, acho que um dos melhores episódios assim de The Amazing Race, que é quando elas roubam o dinheiro de outra dupla, né? Não sei se tu lembra disso. Sim, elas encontraram dinheiro largado no chão. E só que elas sabiam, né? Porque deduzindo, elas sabiam que a outra dupla tinha passado ali e a quantidade de dinheiro já era esperada, né? Então elas sabiam de quem que elas estavam roubando, que por ser um dinheiro que estava ali solto, sem dono, então elas pegaram para elas e não contaram para a dupla e acabou que a outra dupla foi eliminada por parte por conta disso. Ai, gente. Tipo assim, essas discussões em Survivor, eu acho que elas são mais recorrentes sobre a moralidade do quanto que você pode fazer no jogo, o quanto que você não pode fazer. Acho que as duplas se confrontam, as pessoas que jogam se confrontam mais com isso em Survivor do que em Amazing Race, porque tem poucas dessas decisões que eles têm que tomar, né? Mas eu acho que ainda pega mais mal você ser vilão em Amazing Race do que em Survivor, porque não é tão esperado do público que alguém vá fazer isso, né? Total, tipo, acho, assim, foi um momento, o roubo do dinheiro foi um momento que dividiu muito as pessoas e teve muita gente que achou muito injusto isso que aconteceu. Assim, eu achei muito bom em perspectiva de telespectador, né, porque era algo muito inédito e que realmente teve muito impacto na corrida, assim. E ver toda essa cena delas decidindo se roubavam ou não dinheiro da outra dupla, sabe? Elas até estavam com uma dessas duplas aliadas, eu acho. Então, teve todo esse debate, foi muito, muito bom, assim, muito engraçado. Assim, se a outra dupla perdeu o dinheiro, né? Então tá bom. Então a gente vai encerrando. A gente tinha até programado aqui umas curiosidades para a gente conversar, mas eu combinei com o Leonan e prometi que a gente não ia fazer um podcast muito grande, então eu vou deixar algumas curiosidades para a gente falar num segundo podcast. Vocês comentem Por favor. pra gente voltar com esse tema, porque sempre que a gente começa a conversar sobre um tema legal assim, surgem novas questões, novas perguntas. E antes da gente encerrar, você tem que falar pra gente, pelo menos, por que você gosta mais de Tar do que de Survivor, convidar as pessoas a irem assistir, sugerir por onde você acha que elas começam, ou qual a temporada que você acha que vale mais a pena, para fazer. Faz aí o jabazinho de Tar para quem ainda não é fã ou para quem ainda não foi assistir. Sim. Então, por favor, assistam The Amazing Race, é muito melhor que Survivor, porque uma coisa muito mais
Não sei, assim, Survivor é muito aquela monotonia de tu estar sempre no mesma ilha e, sabe, esperar as mesmas coisas. Em The Amazing Race tu vai conhecer muito países, tu vai conhecer muita cultura, sabe? Tipo, isso é muito legal, assim. Tu conhece muita curiosidade, sabe, dos lugares. Acho que é o que mais me atrai no The Amazing Race. Uhum. Gosto muito, 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 muito. Também, assim, eu comecei a assistir The Amazing Race, sabe? Eu não gostava muito de Survivor, então não tem como eu não preferir. Qual temporada você acha que as pessoas devem começar? Tipo, uma temporada que é muito boa, que quem assistir vai acabar virando fã. Temporada 5 com certeza. Que é uma das temporadas iniciais, mas que, assim, vale a pena, mesmo assim, com a imagem ruim, sabe? Vale a pena assistir, porque Internet com legenda e tudo mais, para quem tá procurando assistir? com legenda, eu acho que então melhora a temporada 7, né? Já aproveitando que tem Robin e Amber. É uma temporada que tem legenda. A gente tem o grupo do Demis Race Brasil lá no Facebook, que eu sou moderador, inclusive, então é só procurar Demis Race Brasil, entrar lá que a gente aceita. E a gente também tem um drive com todas as temporadas, né? Uhum. E algumas ainda não estão legendadas, mas tem um pessoal aí que está legendando as temporadas antigas, inclusive está legendando atualmente a temporada 5, então logo logo ela deve sair. Mas enquanto isso, vale a pena assistir a 7, vale a pena assistir a partir da 12, que todas têm temporada. Vale a pena mesmo. Se quiserem ajudar eles a legendar, ou se vocês quiserem achar o drive, vão lá curtir a página, porque quando a gente divulgou publicamente o Drive de Survivor, a gente fez com que o Drive de Survivor caísse e que ninguém mais conseguisse assistir. Então, a gente não vai liberar o Drive aqui. Então, se você tem interesse, vai lá procurar, que aí o pessoal vai te ajudar. E, bom, eu adorei fazer esse podcast aqui. Eu fiquei muito feliz que você aceitou meu convite para participar. Eu acho Tar muito divertido. Não sou tão fã de Tar quanto sou de Survivor, mas gosto bastante. Acho que, inclusive, eu gostaria de jogar Tar mais do que eu gostaria de jogar Survivor, porque parece perfeito de jogar. E é isso. Então, agradecer o Leonan por estar aqui com a gente. Também dar os recadinhos finais. A nossa temporada off-season está a todo vapor, então sigam a gente em todas as redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem Twitter, a gente tem Facebook. No Facebook, curta a página da Tribo Falou também, que a gente divulga as coisas por lá. Comentem, façam suas perguntas, peçam temas, o que vocês quiserem, que a gente vai preparando para continuar trazendo os temas que vocês gostam. E também não esqueçam de seguir a gente no YouTube, como eu falei para vocês, vão vir alguns podcasts com vídeo também. Então, por essa plataforma vai ser o melhor de assistir. É isso, amigo. Muito obrigada. Se despede se despede da nossa plateia, deixa o seu beijo, quiser fazer jabá de alguma coisa. Então, muito obrigado pelo convite em participar. Gostei muito, né? Demorou um pouco, mas aqui estou. É sempre bom lembrar também que, provavelmente, por conta da pandemia, a gente só vai ter The Amazing Race em setembro ou outubro desse ano, né? Na grade da CBS. Então, às vezes, né, as pessoas já aproveitar que, como não vamos ter Survivor, muito provavelmente, bora conhecer um reality show novo aí, né? Isso mesmo. É isso, gente. Então, muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo. Beijos!